Bom dia, boa tarde, paz para todos que estão me vendo e ouvindo nesse momento maravilhoso, onde nós estaremos compartilhando mais uma porção do Evangelho. Jesus te ama, isso é muito importante para Ele e não desista. Vamos ler no Evangelho de João, João capítulo 1, versículo 18. João capítulo 1, versículo 18. Que diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João capítulo 1, versículo 18, que tem o seguinte tema: Jesus revela o Pai. Jesus revela o Pai. Bom, esse texto é um texto assim bastante interessante, porque o homem, a humanidade, o homem por si só é um ser religioso, e o homem sempre quis identificar Deus, sempre quis saber quem é Deus, como é Deus, qual a forma de Deus. Eu quero pegar em Deus. O homem sempre quis pegar em Deus. O homem sempre quis tocar em Deus. Por isso, o homem, desde que o homem é homem, ele tem feito muitas coisas de Deus ou de deuses. Eles têm feito o sol de Deus, porque é algo que ele pode ver. Ele tem feito a lua de Deus, porque é algo que ele pode ver e sentir o seu brilho à noite. O mar de Deus, onde ele pode entrar, tocar, nadar e entrar dentro. A terra de Deus. Tem feito as estrelas de Deus, o trovão, o relâmpago e tantas outras coisas. O homem, por ser um ser religioso na sua parte subjetiva e em busca de conhecer Deus, tem criado na sua imaginação e nas suas ideologias e ideias deuses. Mas a palavra diz que ninguém jamais viu Deus. Ninguém. Ninguém jamais viu Deus. João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que é Jesus, que está no seio do Pai, este é quem revela e revelou o Pai, revelou Deus. E a gente lembra de uma passagem, no momento em que os discípulos, com Jesus, ali estavam os fariseus, os saduceus, e eles perguntam para Jesus: mostra-nos o Pai e basta. E Jesus responde: eu e o Pai somos um. Eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me reconheceis. É só olhar o que eu faço, vocês verão que o que eu faço é o que o Pai faz. Eu tenho mostrado a vocês que eu tenho poder. E o Pai tem poder. Eu tenho mostrado a vocês que eu sou amor. E o Pai é amor. Eu tenho mostrado a vocês a capacidade de pegar um ser humano com uma enfermidade incurável e curar. Só Deus pode fazer isso. Então,
Eu tenho feito isso diante dos seus olhos, ele disse para os seus discípulos e para aqueles que estavam ouvindo. Eu tenho ressuscitado pessoas que já morreram, mortos. Só Deus pode fazer isso. Então ele fez tantas coisas, tantos milagres no caminhar dele com os discípulos, com aqueles que andavam aí junto com ele naqueles dias, e eles ainda fazem essa pergunta para ele. Mas isso vem também para nós, porque em nosso meio há muita gente que quer também conhecer Deus, mas quer conhecer Deus dentro da questão da temporalidade, quer conhecer Deus dentro do espaço, quer conhecer Deus nesse mundo dos sentidos, embora Deus se revela por tudo que existe. Mas a palavra nos diz que Deus se revelou através do Deus unigênito, que é Jesus Cristo, Filho. E a gente tem uma resposta imediata para essa pergunta que não quer calar no coração, na mente do ser humano, desde quando o homem é homem. Quem é Deus? Como é Deus? Eu preciso conhecer Deus. E a palavra vem revelando para nós que só existe uma maneira de conhecer Deus, conhecendo Jesus. Nós só conseguimos conhecer Deus, conhecer o Pai, conhecer os mistérios do Pai, e conhecer as coisas maravilhosas, infinitas e benditas e grandiosas e poderosas do Pai, de Deus, e de Deus que é Pai, através do Filho, do Deus unigênito, que está hoje assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Jesus, então, quando ele vem há mais de 2000 anos a essa terra, ele revela para nós o Pai. Ele diz: olhem para mim e vocês estarão vendo o Pai. Quando vocês quiserem entender o amor do Pai, entendam pela minha atitude de amor. Porque tudo que Jesus fazia e faz é tudo que o Pai faz. Então ele é o Filho unigênito que está no seio do Pai, que revelou o Pai para nós. Se eu quero conhecer a Deus Pai, eu preciso conhecer Deus Filho. Moisés, que a Bíblia diz que Deus falou: não falo e nunca falei, nunca falarei face a face com o homem, como eu faço com Moisés, meu servo. E Moisés então falou: Senhor, eu quero te ver, isso me basta. Ele falou: olha, nenhum homem pode me ver e viver. Eu vou passar, e quando eu estiver passando, você vai me ver. Mas só pelas costas. E a Bíblia diz que Moisés, na sua ansiedade de querer ver Deus, e quando Deus, e agora, estou passando, vá. Quando ele olha, ele só viu fogo passando. Deus é fogo. Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum profeta, nenhum sacerdote, nenhum patriarca, nenhum apóstolo pós Jesus, nenhum discípulo teve, ou tem, ou terá a capacidade de revelar para nós Deus. Mas a palavra diz que Deus, em João capítulo 1, versículo 18, se revelou no unigênito, no Filho unigênito, que é Jesus, que é o Deus Filho. Então, quando eu conheço a Jesus, eu passo a conhecer a Deus Pai e Deus Espírito Santo. Quando eu conheço a Jesus, eu passo a conhecer o Pai. Quando eu conheço o amor de Jesus, eu passo a conhecer o amor do Pai. Quando eu conheço a misericórdia de Jesus, eu passo a conhecer a misericórdia do Pai. Quando eu conheço a justiça de Jesus, Ele como justiça, eu passo a conhecer a justiça de Deus Pai. Porque é isso que a palavra diz: ninguém jamais viu a Deus.
ser humano não está habilitado para ver Deus. Mas Deus se encarnou e se revela para nós no Filho unigênito, que é Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, quer conhecer Deus? Conheça Jesus. Quer conhecer Jesus? Conheça o Evangelho dele. Está aqui. Quando você conhece o Evangelho de Jesus, quando você conhece o nascimento, a vida, o sofrimento, morte, ressurreição e o momento que ele foi assunto aos céus, você passa a conhecer Jesus por meio do Evangelho de Jesus. E quando você passa a conhecer Jesus, porque você conheceu o Evangelho de Jesus, você então passa a conhecer a Deus. Porque Deus se revelou no Filho unigênito Jesus Cristo de Nazaré. Será, meu querido e minha querida, não está na hora de você parar com essa busca incessante? Tem conhecido tantos deuses falaciosos, tem conhecido tantos deuses que são palpáveis, deuses que são objetos. A gente vive igual Tomé: se eu não ver, eu não creio, se eu não pegar, eu não recebo, se eu não abraçar, não chegar junto, não é. Deus é Espírito. Espírito não tem forma. Mas a palavra diz que um dia o Deus Filho se tornou homem, tornou-se em forma de homem, e ele revela Deus para nós. Aí quando eu estudo a palavra, eu estudo os evangelhos de Jesus, eu estudo tudo sobre Jesus, eu pesquiso sobre Jesus, e eu encho a minha mente do conhecimento de Jesus, quem foi Jesus, que Jesus fez, quem é Ele para mim, quem é Ele para a humanidade, quem foi Ele para os discípulos, quem é Ele para a igreja. Eu descubro Deus. Em Jesus eu descubro Deus. Em Jesus eu entendo Deus. Em Jesus eu compreendo Deus. Em Jesus eu consigo me aproximar de Deus. Em Jesus eu consigo aprender muito mais de Deus. Em Jesus eu consigo me achegar a Deus. Em Jesus, Deus se descortina e se revela para mim, para você, para nós. Louvado seja o nome de Jesus. João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que é Jesus, que está no seio do Pai, esse é quem revelou o Pai. Jesus revela o Pai para nós. Jesus revela o Deus Pai para nós. Ele traz a evidência de Deus Pai para você, para mim, para todos nós. Ele traz e mostra para nós quem é o Pai, como é o Pai, como é Deus Pai, o caráter de Deus Pai, os atributos de Deus Pai, a essência de Deus Pai. Jesus, nele é revelado para nós o descortinar, o descobrir do Pai, que esteve sempre oculto desde a eternidade. Em Jesus eu conheço o Pai. E eu conheço o Pai porque conheço Jesus. E eu conheço Jesus porque conheço o Evangelho e a palavra de Jesus. E eu conheço a palavra de Jesus porque o Espírito Santo, pelo mandato do Pai, pela ação do Pai, me deu essa força, me deu essa sede, me deu essa vontade, me deu essa fome de entrar nas Escrituras, entrar no Evangelho, para ter comunhão com Deus, com o Pai, conhecer o Pai. E eu descubro Jesus, e Jesus é o Filho unigênito do Pai, que se encarnou e se revelou para nós, revelando o Pai eterno. Deus possa nos abençoar nesse pequeno momento. Quer conhecer Deus? Quer conhecer Deus? Conhecer Jesus. Mas, irmão primo, como é que eu vou conhecer Jesus?
estudando as Escrituras, estudando o Evangelho dele. Você conhece ele? E aí vai ser revelado para você em Jesus, o Pai. Através do Deus Filho, você conhece Deus Pai. Você conhece o Deus Espírito Santo. Você conhece tudo que estava desde a eternidade oculto. O mistério do Pai, o mistério do Filho, o mistério do Espírito Santo, o mistério da Trindade, o mistério do Deus que amou o homem de tal maneira, o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus revela para você, para mim, para todos nós, o Pai. Obrigado, Jesus. Abençoa meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Senhor. Para que eles possam conhecer-te, Jesus. E, consequentemente, conhecerão o Pai. E não andarão mais por caminhos estranhos à procura do Pai. Mas saberão que o Pai se revelou em Jesus de Nazaré. Ajuda, Senhor, quem me vê e ouve nesse instante a te conhecer, Jesus, pela ação do Espírito. E então conhecerão o Pai. Se há alguém, Senhor, enfermo, seja enfermidade no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus, em nome do Deus Filho, Jesus Cristo de Nazaré, para que o Pai seja glorificado, toda enfermidade do corpo e da alma saia da sua vida agora. Receba a vitória e a libertação em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Prazer estar aqui. Obrigado. E até o próximo vídeo. Shalom.